você tá bravo comigo. Vocês falam de rir porque o Alessandro tá sério, hein? Tereza, você tá com raiva, Tereza. Você mudou comigo, Tereza. Direção do senhor. Não, depois da nossa campanha de vacinação, você mudou. Direção do senhor. Você não passa mais na minha sala, você não me fala oi. Inclusive, outro dia, eu fui chateado na copinha. Eu tava tomando um cafezinho, na hora que você me viu, eu simplesmente saí da copa. Por que, Tereza? Ai, a sua presença ultimamente não é bem... não me digere muito bem. Ô, louco! Põe o cavalinho. Põe o Eu cavalinho. não entender o que está acontecendo. O porquê, Tereza, que você está dessa forma? O senhor quer saber mesmo, dona Curti? Por favor. O senhor não fez uma reunião conosco por causa da campanha da gripe H1N1? Sim. O senhor não colocou a Cláudia como a boa azul da eu tenho 30 anos de experiência, estou para me aposentar. Faz 30 anos que eu trabalho neste posto de saúde. Numa hora do senhor me escolher, me colocar numa posição de chefia, o senhor vem e coloca outra que mal começou a trabalhar aqui. Eu estou muito magoada com o senhor. Tereza, eu sempre achei que você não tivesse interesse em pegar a liderança de uma campanha. Eu tenho, eu já estou no fim da minha carreira profissional. Mas por isso... Isso para mim ia ser muito bom. O meu Porque eu sempre currículo. ouvi dizer que você não queria dor de cabeça, queria continuar o seu trabalho, mas sem dor de cabeça. Por isso que eu não te chamei. Não, doutor. Eu sempre me dediquei, sempre fiz um monte de horas extras. Nunca cobrei nada disso do senhor, nem do Estado. Nunca recebi nada mais por isso. A hora de eu ser valorizada, o senhor faz isso comigo? Por que você não chegou antes e conversou comigo, então? Porque o senhor não me deu abertura. O senhor começou a reunião, expôs a sua decisão, levantou e foi embora. E me diz uma coisa, como que a gente pode, então, sanar toda essa situação? Não sei. Não sei o que o senhor pode fazer para melhorar essa situação. Porque para mim, não tem volta. Não quero conversa mais com o senhor. Estou muito magoada. Olha só, conversando agora com você, eu percebo que foi uma decisão equivocada. Só que a gente não pode continuar nessa situação desagradável. Então, de coração aberto, estou pedindo desculpas para você. E de alguma forma eu gostaria de sanar essa situação. Como o senhor vai sanar isso? Como o senhor pensa em melhorar a nossa situação? Nós teremos a segunda etapa da campanha de vacinação. Você concorda em assumir a liderança dessa campanha? Concordo. Nós faremos agora uma nova campanha com uma nova... Vai fazer chá que vai aceitar. Deixa comigo que eu vou levar de vantagem. Vantagens com meu reconhecimento. Seu profissionalismo. Só isso. E as minhas desculpas pelo meu engano por agora. Vou pensar. Vou dar resposta pro senhor agora. Vou pensar. Ah, então tá bom. No dia seguinte, você pensou naquilo que conversamos ontem? Ai, pensei, doutor. Eu E? queria pedir, primeiro, eu queria pedir desculpa pela minha atitude. E já era. Eu vi que o senhor realmente refletiu e se arrependeu da sua primeira colocação. Então, eu quero dizer que eu aceito ser a coordenadora da segunda parte da vacinação e agradeço ao senhor. Estou Amigos, muito então? feliz. Amigos. Para sempre. Fechar, mas Essa é uma palavra. Agora é com você, Beth. Agora nós os dois sozinhos, cada um na sala. Perfeito. Tereza, você foi muito bem. Agora vamos ver a Betinha, depois vamos ver o grupo inteiro soltando você. No dia Ó, dele, eu vi, tá? Mas antes que eu me escrevo rápido, minha cabeça processa mais. Pessoal, silêncio. Então, o senhor Albertino questiona a Tereza sobre uma possível mudança, né, de comportamento dela depois da indicação da Cláudia. Aí a Tereza assume seu descontentamento quanto à escolha da Cláudia, por ser mais nova, e ela ter muito mais experiência.
Aí o Albertino tenta esclarecer para ela a sua escolha, o porquê que ele escolheu a Cláudia, falando que ele não sabia do interesse dela, muito pelo contrário, imaginou que ela não tivesse interesse de, no final de carreira, coordenar uma campanha de vacinação. E a Tereza se mostra irredutível, não aceita pedir desculpa, né? E inclusive, ele, depois de se formar do conflito, né, ele tenta conciliar e pede desculpas. Mas a Tereza se mostra irredutível, não aceita pedir desculpas de jeito nenhum. E ele, tentando conciliar as coisas, ele oferece a segunda fase da campanha para a coordenação dela. Mas ela, assim, para não dar o braço a torcer, ela aceita logo de cara, né, fazendo um doce, promete pensar, não dar resposta de imediato, o que também não é de todo ruim, até porque ela poderia se arrepender, né? Aí no dia seguinte, a Tereza se desculpa, ela assume que ela se alterou e aceita a coordenação da segunda campanha e agradece, inclusive. Assim o conflito foi desfeito e foi o que eu fiz. Bom, gente, vamos conversar aqui entre nós agora. Como que estava o clima entre a dona Tereza e o doutor Albertino? A gente come aqui um por um. O que você achou? Tenso, Marlene. Marlene, esqueci o nome. Tenso. Muito tenso. E você, Você estava cortando o bolo? Eu estava cortando o bolo, para mim estava tudo muito bem. O clima estava tenso. Então todo mundo concorda que o clima entre os dois, né? Estava bem tenso. Qual foi as atitudes gerador de defesa e gerador de receptividade? A abertura dos dois personagens. O que vocês achou? Vamos aqui, Silvana. Como que estava? Como que estava a defesa, né? Um estava se defendendo e o outro estava explicando. Como que estava? O que você achou? Ela estava um pouco resistente no começo, né? E ele insistente em dar a segunda campanha para ela. A postura dela estava mais como, né? Mais defensiva, né? Ele não, ele estava perdendo o escudo, ele estava, né? Estava querendo se retratar. E ela já em um momento sempre está, né? Quer conversa, não sei o que lá, né? Mas ela foi bem clara com ele, né? E eu acho que ele deveria ter colocado essa posição que ele pensou, por ela estar com 30 anos, já está se aposentando, ele deveria ter colocado antes para ela, antes de ir para a reunião. Né? Porque se ele tivesse colocado isso para ela, eu acho que não teria gerado todo esse clima. Você vê como que é? Porque às vezes na cabeça ele pensou, ela vai aposentar, ela tem interesse, então vamos colocar uma pessoa nova, né? Para ter experiência, né? Beleza. Comunicação. Porque ele até gosta dela, né? Teve algumas qualidades positivas do feedback que eles teve? Teve. Melhor relacionamento, né? Colocaram os pontos, né? Colocaram os pontos, jogaram as claras. Colocaram as cartas na mesa. Isso que teria que ter sido feito no início, esse feedback, para ver se era aquilo mesmo que ela tinha. Depois, o conflito foi gerado. Aí foi bem ou foi mal? Né? Foi bem conduzido ou foi? Eu não aceitaria. Mas parabéns, Léo, você foi muito bem. O rapaz ali então excelente. Parabéns. Não, deve dar um trabalho no serviço.